Bom, na última aula a gente viu o conceito de integral definida. Aliás, a gente viu como calcular a integral definida. O conceito a gente viu na aula anterior e a gente viu a forma de calcular estudando o teorema fundamental do cálculo, que associa derivada e integral. Então a integral nada mais é do que uma soma de termos infinitamente pequenos, né, um somatório, que coincide do ponto de vista gráfico com a área sobre uma determinada curva num determinado intervalo. Então, se você conhece a antiderivada dessa função, você conhece uma função tal que, se você derivar ela, você obtém a função que está lá dentro. Sem a constante, você não precisa generalizar no sentido da constante, você conhece a antiderivada mais simples dessa função aqui, ou seja, a função que você derivar da que está lá dentro. O cálculo da integral definida vai ser a antiderivada dessa função, que é a função que se eu derivar dá essa, aplicada no limite superior de integração, menos a antiderivada aplicada no limite inferior de integração. Então foi basicamente isso que a gente viu na aula passada, e o desafio passa a ser, então, para a gente calcular as integrais, que a gente tinha feito inicialmente com áreas que a gente conseguia calcular a área. O desafio agora algébrico, para a gente ter uma fórmula algébrica geral para calcular essas áreas, é encontrar a antiderivada de funções. Então o desafio aqui do terceiro modo do cálculo vai ser basicamente isso, como encontrar a antiderivada. Do ponto de vista gráfico, a gente viu que esse cálculo aqui algébrico, ele nos fornece a área líquida sobre a curva entre os intervalos A e B. Então se eu tivesse lá uma função, vamos supor que essa função f aí, ela fosse assim, ó, entre A e B, a área sobre a curva seria a projeção no eixo x, que seria esses três pedacinhos aqui, ó. Se eu tenho aqui uma área A1, uma área A2, uma área A3, a integral de A até B dessa função y igual a f de x, se eu calculo ela pela antiderivada aplicada no B menos a antiderivada aplicada no A, o que eu obtenho é a área líquida sobre essa curva nesse intervalo, que vai ser toda a área que está acima do eixo x menos toda a área que está abaixo. No caso aqui, vai me fornecer do ponto de vista da área, a integral do ponto de vista de área aqui, ela vai me fornecer toda a área que está acima, que seria o A1 mais o A2, pelo que eu nomeei ali, menos a área que está abaixo, que seria o A3. Então, do ponto de vista gráfico, seria isso que eu conseguiria. A área líquida. Sobre a curva. Bom, então foi esse o conteúdo que a gente viu até agora. Né? A integral definida, que ela significa a forma de calcular ela. O que é interessante pensar em termos de área é o seguinte, se você tem uma função, por exemplo, você tem uma função par, não sei se vocês lembram o que é função par, a gente viu no início do curso, é aquela função cujo gráfico do f de menos x é igual ao f de x. Se a função cumpre esse requisito, que ela é chamada de função par. Do ponto de vista gráfico, é uma função que é simétrica em relação ao eixo x. Uma função desse tipo aqui significa como se o eixo y fosse um espelho. Por exemplo, a função x2 é uma delas, que ela seria só uma parábola que acontece do lado de cá, acontece do lado de cá. Então, se você tem uma função que faz algo assim, ela do lado de cá vai ser como se fosse um espelho. É algo assim. Se você calcula a integral de uma função dessa, de um menos a até um a, ou seja, no intervalo simétrico em relação à origem, olha o que acontece. Se eu calculo a integral dessa função de um menos a até um a, como ela é simétrica, talvez um desenho que não está certinho, mas teria que ser um desenho que isso aqui é como se fosse um espelho do lado de cá. Como ela é simétrica em relação ao eixo y, percebam que essa área aqui vai ser igual a essa área aqui. Então você pode substituir o cálculo. Se a integral for num intervalo simétrico de integração, se aqui é a menos a, se for 3 menos 3, se for 5 menos 5, se for um intervalo que tem essa simetria, você pode substituir por cálculo de duas vezes a área que está positiva, de 0 até a da função. Isso aqui vai coincidir. Nessa área completa que é igual duas vezes essa, já que esses dois pedaços são iguais. Se a função é ímpar, também acontece um caso de simetria interessante. Função ímpar, que é aquela função cujo f de menos x dá menos f de x, se você calcula a integral dela no intervalo simétrico também, a função ímpar é aquela que é simétrica em relação à origem. Se ela faz, por exemplo, a função x3 é uma função simétrica, a função ela faz isso. O meu desenho aqui ficou ruim, mas era para ficar igualzinho. É uma função que é simétrica em relação à origem. Se você calcula uma integral dessa, de menos a até a, do f de x dx,
você pega o intervalo de menos a até a. Deixa eu passar aqui, meu desenho ficou ruim. Se você pega, por exemplo, a função igual a x3, que é uma função ímpar, você vai calcular a integral de menos a até a, as áreas também são iguais, né, já que elas são simétricas em relação à origem. Só que é o seguinte, quando você calcula a integral de menos a até a, o que ela me dá? Ela me dá toda a área que está acima menos toda a área que está embaixo. Como as áreas são iguais em tamanho, né? Só que essa área aqui vai aparecer negativa e essa área vai aparecer positiva. Quando eu fizer essa menos essa, vai dar zero. Então, quando você tem uma função ímpar, ou seja, aquela função cujo f de menos x dá menos x, e você quer calcular uma integral definida, em que o intervalo de integração é simétrico em relação à origem, de menos a até a, se você percebeu que essa função ímpar, não tem nada a calcular aqui. Isso aqui dá zero, por quê? Porque vai dar sempre uma área igual embaixo e em cima. Quando você fizer uma menos a outra, vai dar zero. Então, são dois casos de simetrias interessantes que pode facilitar no cálculo de integrais. Se você tem uma função par, aqui você tem uma função par, é uma função simétrica em relação ao eixo y. Você pode substituir a integral de menos a até a por duas vezes a integral de 0 até a, que esses dois pedaços são iguais. E se você tem uma função ímpar, por exemplo, a x3 é um tipo de função ímpar, se você calcula o integral de menos a até a integral dá sempre zero, por quê? Porque a área de baixo da curva vai ficar sempre igual à área acima da curva. Quando tiver uma menos a outra, dá zero. Então, são dois casos de simetria que a gente pode usar no cálculo de algumas integrais. Bom, a gente já viu a integral definida, vamos ver a integral indefinida. Na verdade, a integral indefinida a gente já viu, a gente só estava chamando de outro nome. Por uma questão de praticidade na notação, usual a gente não falar antiderivada. Na verdade, o que a gente fala é integral indefinida. Isso aqui é a mesma coisa que antiderivada. É um outro nome da antiderivada, que na verdade a gente usa mais integral indefinida. E a gente calcula o seguinte, se eu tenho aqui uma função tal que o f' de x é igual ao f de x, a integral do f de x, você vai encontrar justamente sem o intervalo de integração, por isso que ela é indefinida, ela não está indefinida os limites de integração. Isso aqui é simplesmente a antiderivada. É mais uma constante para generalizar o resultado. Então, a integral indefinida nada mais é do que a antiderivada. E aí, quando eu for calcular a integral indefinida, o que eu estou pedindo é para calcular a antiderivada. E para a gente calcular a integral definida, a gente precisa da integral indefinida antes, ou a gente precisa da antiderivada antes. Então, se eu vou fazer uma questão desse tipo aqui, calcule a integral indefinida. Vamos fazer esses exemplos, pegar aqui uma letra A. Integral indefinida de x2. O que eu estou querendo é a antiderivada de x2. A integral indefinida, o que a gente estava chamando de antiderivada até agora de x2, vai ser 1/3 de x3 mais c. Então, essa aqui é a integral indefinida. Se tivesse uma definição de intervalos, se tivesse aqui de tanto até tanto, a gente teria que aplicar ainda. Mas se for só a integral indefinida, é só calcular a antiderivada. Então, é só um outro nome da antiderivada, e a gente vai trabalhar muito com isso, porque um grande desafio para calcular as integrais é calcular a antiderivada. Esse aqui é o problema algébrico básico, que a gente vai ver aqui técnicas para resolver isso. Então, agora nós vamos chamar a antiderivada de integral indefinida. Então, eu quero calcular aqui algumas integrais indefinidas. Se eu quero calcular a integral indefinida disso, eu vou usar as regras de integral. E, no caso, eu não vou ter um intervalo de integração para fazer. Você vai só calcular a antiderivada no final. A gente viu lá a regra de integração, que é o seguinte. Quando eu tenho uma constante multiplicando dentro do integrando, eu posso pensar que essa integral é o seguinte. É 7 vezes 1 sobre x2 mais 1 dx. As constantes dentro do integrando eu posso tirar multiplicando. Posso escrever isso aqui como 7 vezes a integral de 1 sobre x2 mais 1 dx. Então, esse cálculo aqui se reduz a esse. E eu preciso da antiderivada dessa função. A antiderivada dessa função não precisa fazer nada, né? Qual a função que seu derivado dá 1 sobre x2 mais 1? É o arco tangente. Então, essa integral indefinida aqui vai ser 7 vezes. Você pode escrever arco tangente assim, arco tangente de x mais c, ou é só subir 7 vezes o arco tangente de x mais c. Essa aqui seria, nessa forma ou nessa, a antiderivada dessa função, ou o que a gente está chamando agora, a integral indefinida, ou a integral dessa função aqui é 7 vezes arco tangente mais c. Então sempre vai vir esse mais c para generalizar o resultado, quando for a integral indefinida. Quando for na integral definida, a gente não precisa escrever a constante, porque ela some. Se você escrever, não vai fazer diferença nenhuma.
Vamos fazer mais uma integral. Quero calcular a integral de cosseno sobre seno ao quadrado. Percebam que essa função aqui eu posso escrever ela como 1 sobre seno de x vezes cosseno sobre seno dx. Se eu multiplico aqui, volto aqui de novo, vezes 1 daquilo ali. Tem que lembrar o seguinte, a integral do produto não é o produto das integrais. Soma e subtração você poderia dividir em duas integrais. Produto e divisão não. Igual lá na derivada, a gente vai ter regras próprias para a gente desfazer aqui o que a derivada fez. No entanto, a gente pode, como eu não posso dividir em duas, a gente pode operar, mexer nela aqui. 1 sobre seno é o inverso da cossecante. E cosseno sobre seno é a cotangente, né? Seno sobre cosseno é tangente, cosseno sobre seno é a cotangente de θ de θ. Nessa forma aqui fica mais claro o que pode estar acontecendo. Tem uma função lá que quando eu derivo, dá cossecante vezes cotangente. Né? Porque a derivada da secante é secante vezes tangente. A derivada da cossecante é menos cossecante vezes cotangente. A gente tinha lá que a derivada da cossecante é igual a menos cossecante vezes cotangente. Então a função que se eu derivar vai dar isso aqui, vai ser justamente a cossecante, né? A função que se eu derivar disso aqui vai ser justamente a cossecante, vai ser menos a cossecante. Vai ser menos a cossecante de θ mais uma constante. Porque se eu derivar a cossecante, vai ficar cossecante vezes cotangente, com menos aqui de fora vai ficar menos cossecante vezes cotangente, que é justamente o que está lá dentro. Então a função que se eu derivar dá o que está lá dentro, justamente menos cossecante de θ. Então está aqui a integral da função. No entanto, apesar dessas duas aqui a gente tem feito de forma mais automática, porque na tabelinha lá de derivadas a gente conseguiu associar com a função que estava dentro da integrando, nem sempre isso vai acontecer. A gente vai precisar de técnicas para tornar mais clara o que está acontecendo no integrando. Nós vamos ver algumas técnicas a partir de agora. A primeira regra que a gente vai ver aqui para calcular integrais vai ser a regra da substituição, que basicamente é uma substituição de variáveis para encontrar a integral mais simples de ser resolvida. Igual a gente fazia lá no limite, substituindo a variável, a gente vai aprender aqui uma técnica para fazer isso dentro da integral. Então vai ser substituir a integral com a integral mais simples de ser calculada em outra variável. Grande parte das integrais que a gente vai resolver aqui ao longo do curso de cálculo vai depender da técnica da substituição. A grande parte delas vale a pena dominar por isso. Vamos só lembrar que para usar essa técnica aqui é bom dominar a notação de Leibniz para as derivadas. Não sei se vocês lembram disso. Eu tinha lá que a gente nota muito a integral assim, né, como y'. Isso, se você tem uma função y igual a f de x, a derivada pode ser notada assim, ou ela pode ser notada como um dy dx. E nessa regra aqui é bom você aprender a dominar, aprender a representar a derivada dessa forma, com essa notação criada por Leibniz. A gente viu ela, usou pouco, mas a gente viu ela. Então, por exemplo, você tem uma função y igual a x2, o dy dx é o y', nada mais é do que 2x. Ok? E a gente pode pensar nessa expressão aqui, que eu tinha falado para vocês que é uma expressão única, que não designa uma divisão, mas na verdade designa uma divisão sim, designa uma divisão de um termo diferencial por outro. Isso aqui vem lá da definição de derivada, em que a definição de derivada é uma variação de y sobre uma variação de x, com essa variação de x indo para o zero. Quando ele define o derivado aqui, isso aqui vai dar o dy dx. Então é uma derivação de termos, é uma divisão de termos diferenciais. E aqui vai ser conveniente a gente lembrar disso, que é esse tipo de divisão. Eu poderia escrever esse dy dx por 2x como dy igual a 2x vezes dx. 2x vezes dx. Isso aqui é uma outra forma de notar a derivada. Isso aqui é justamente chamada notação diferencial. Você designa em relação a quem você derivou. Na verdade, sai daqui, né? Você pode reescrever isso aqui como se fosse uma fração. Vamos usar isso aqui praticamente, que é melhor do que ficar criando uma situação abstrata. Então, vamos fazer um exemplo aqui do que a regra da substituição faz. Então, determine as integrais. Vou pegar aqui uma primeira. Quero fazer a integral de 2x raiz de 1 mais x2 dx. Percebam que aqui é uma integral já mais complexa, né? Minha luz apagou. Não, tá certo.
é uma integral mais complexa. Eu não consigo enxergar nenhuma função que, se eu derivar, vai dar isso aqui, ó. Teria que dar uma raiz, x2, 1 mais x2, do lado de fora ainda teria um termo em x. No entanto, a gente pode usar a seguinte técnica. Eu vou chamar uma parte da derivada de u, vou trocar por uma variável u, de modo que a derivada desse u também esteja lá. Eu troco toda a integral que está em x para uma integral toda em u. Por exemplo, eu posso pensar nessa integral assim, ó, uma integral de raiz de 1 mais x2 que multiplica 2x dx. 2x dx. É a mesma integral, só reescrever esse 2x aqui. Eu vou chamar esse termo aqui de u, de uma variável u, seja u igual a 1 mais x2. Igual eu tinha lá o y igual a x2, por causa que eu usei a variável u. Eu vou derivar esse u. Esse termo aqui vai virar u. Eu vou derivar esse u, mas não usando o u'. Eu vou usar essa notação aqui. Aqui, como o y era x2, o dy dx ficou 2x. Aqui, como o u é igual a 1 mais x2, o du dx, que é o u', o du dx, que nada mais é, isso aqui nada mais é na notação linha lá, como u'. O du dx vai ser igual a derivada do 1 dá 0, derivada do x2 dá 2x. Então, derivei a expressão. Vou isolar esse du aqui, vou passar esse tempo para cá multiplicando. Então, eu tenho que o du é igual a 2x dx, na notação diferencial que eu tinha apresentado aqui. Então, essa aqui seria a derivada do u. Observem, chamando isso aqui de u, a derivada do u apareceu aqui, ó, 2x dx. Isso aqui vai ser o du. Então, a integral que era toda em x, eu posso reescrevê-la simplesmente como a integral de raiz de u, vezes esse termo aqui vai virar simplesmente du. Então, observe que ficou a integral muito mais simples, só mudando a variável. Até posso pensar nessa integral assim, ó. Integral de u elevado a meio, du. Então, perceba, quando eu tinha integral em x, sobrava aqui um dx. Quando eu tenho uma integral em u, sobra aqui um du. Tem que sempre ficar compreendido entre o sinal de integral e o termo diferencial, designando a variável que você está integrando. Então, para integrar isso aqui, ficou simples, né? Achar a antiderivada desse termo é que eu posso usar aquela regra da potência, que vai ficar igual a 1 sobre meio mais 1. Você soma 1 na potência, aqui, u elevado a meio mais 1, mais uma constante. Está aqui integrada a função. A função integrada, então, no fim das contas, deixa eu subir um pouco o papel aqui. A função integrada, no fim das contas, ficou igual. Aqui vai ficar 3 meios, então o inverso disso vai ficar 2 terços de u elevado a 3 meios mais uma constante. Está aqui a função integrada. Só com um detalhe, a integral não era em u, era em x, né? Mas eu tenho uma relação entre u e x aqui, ó. É só voltar para o x. Então isso aqui vai ficar igual, deixa eu escrever aqui, vai ficar igual a 2 terços de 1 mais x2 mais c, elevado a 3 meios mais c. Então essa é a função que você derivar, dá essa aqui. Lembrando que integral e derivada, elas são operações inversas uma da outra. Se você quiser verificar se o seu resultado está correto, basta derivar o que você encontrou aqui como resultado. Então, em x, essa é a função que se eu derivar, dá essa. Posso até verificar. Deixa eu verificar se eu fiz certinho. Se eu derivo o 2 terços de 1 mais x2, 1 mais x2 elevado a 3 meios, a derivada disso vai ficar o quê? Então, uma constante. Vou passar o 3 meios multiplicando, então vai ficar 2 terços vezes 3 meios. Derivada disso aqui, tem uma função elevada ao número. Vai ficar 1 mais x2 elevado a 3 meios menos 1, vezes a derivada da função que está aqui dentro, vezes a derivada do 1 mais x2. Então, só apliquei a regra da cadeia para derivar ali. Esse termo corta com esse corta com esse. Isso aqui vai ficar igual a 1 mais x2 elevado a meio, vezes, derivada disso aqui vai ficar 2x. Então, percebam que isso aqui é justamente 2x que multiplica a raiz de 1 mais x2, que é a função que estava lá dentro da integral. É exatamente a função que estava dentro da integral. A função é essa aqui, né? Compreendida entre os dois sinais de integração. Então, a técnica é essa. Você chama uma parte da integral de u e quando você deriva, você encontra justamente o resto, o que faltava lá para ser chamado de u em função da derivada do u. Então, você chama você chama uma parte da função de uma variável, deriva isso e encontra outra parte lá. Então, a estratégia aqui, o que é bom ir acostumando a fazer, e você vai se acostumar a fazer à medida que for fazendo os exercícios,
é verificar que tem uma relação entre uma parte da função e a derivada da função lá dentro, que é o que eu verifiquei aqui. 1 mais x2 e 2x tinha uma relação entre elas, a partir da derivada. Então essa que é a maldade que a gente tem que pegar para poder aplicar a regra da substituição. Vamos fazer mais uma aí. Eu tenho x3 que multiplica cosseno de x4 mais 2. Cosseno de x4 mais 2 está lá dentro do cosseno. Perceba que eu tenho a mesma situação anterior, né? Tem uma relação entre o x4 mais 2, não entre o cosseno de x4 mais 2, mas entre o x4 mais 2 e o x3. Se eu chamo esse pedaço aqui de u, se eu falo seja u igual a x4 mais 2, o du dx, que é a derivada do u, que é o u', vai ser igual a 4x3. Que não é bem o que eu tinha lá, né? E o que eu tinha lá, para substituir, né? Tem que pensar que essa função é assim, né? Ela é cosseno de x4 mais 2, que multiplica o x3 dx. Então eu chamei isso aqui de u, e eu precisava lá de um x3 dx para substituir. Eu consigo isso, eu passo esse 4 para baixo e esse dx para cima. Eu posso escrever que o x3 dx, se eu passo esse dx multiplicando, vai ser igual, eu passo 4 lá para baixo, du sobre 4. Então eu consigo chamar isso aqui de u, então isso aqui virou simplesmente u, e esse pedaço aqui vai ficar du sobre 4. Então a integral que era em x, ficou a integral toda em u, vai ficar cosseno de u vezes du sobre 4. Du sobre 4 é como se fosse isso aqui tudo multiplicado por 1/4, né? Isso aqui é cosseno de u vezes 1/4 du. Uma constante dentro da integral eu posso tirar. Isso aqui vai ficar igual a 1/4 cosseno de u du. Então observe como é que a integral ficou muito mais simples. Uma integral que era em x muito complexa com uma integral muito simples, porque a gente percebeu a relação de derivação entre uma parte da integral e outra, de modo que a integral que era toda em x ficou a integral toda em u. Muito mais simples. Qual a função de sua derivada a cosseno de x? É o seno, né? Então vai ficar 1/4 de seno de u mais uma constante. Essa aqui é a integral em u. Eu consigo voltar ela para x como? Trocando u por x4 mais 2. Então a função que sua derivada é esse termo aqui, vai ficar 1/4 de seno, ao invés de ser de u, x4 mais 2, mais c. Aqui a função que seu derivar dá essa aqui. Então a técnica é essa, você chama a parte de u, percebendo que todo o restante da função que está em x vai ficar em função da derivada desse u. E aí você substitui e troca uma integral que é mais complexa por uma integral mais simples. Calcula e depois volta para o x de novo. É isso que a regra da substituição faz. Vamos fazer aqui mais um. Nem sempre vai estar tão evidente igual as anteriores. Uma parte, a derivada de uma parte vai estar lá bonitinha para você substituir, depois você chamar uma parte de u. E às vezes nem vai ter parte a ser derivada. Você pensa o seguinte, se eu chamo essa parte aqui de dentro da integral, que eu não tenho uma função que sou derivada da raiz de 2x mais 1, não consigo imaginar nenhuma, sem fazer algum tipo de cálculo antes. Não é uma função simples você saber a antiderivada dela, ou a integral indefinida, assim de cabeça. Mas se eu chamo essa parte aqui de u, olha o que acontece. Seja u igual a 2x mais 1. Desse modo, o u', ou seja, o du dx, vai ser igual a derivada da 2. Eu não tenho um 2 lá para substituir, eu tenho um dx. Então, posso passar esse dx para cá e o 2 para baixo. De modo que o dx vai ser igual a du sobre 2. Então, tudo que estava em x vai virar u. Olha como é que vai ficar a integral. Integral de raiz de, ao invés de ser 2x mais 1, vai ficar só u, vezes o dx. Quem era o dx? Du sobre 2. Então, esse du sobre 2 é como se tivesse multiplicado por meio. Então, posso passar o meio para fora. Vai ficar meio da integral. Raiz de u é u elevado a meio. Du. Então, observe que a gente trocou o cálculo dessa integral muito complexa pelo cálculo dessa integral bem mais simples. Então, calculando aqui, isso aqui vai ficar igual a meio vezes a integral de u elevado a meio vai ficar 1 sobre meio mais 1. U elevado a meio mais 1, mais uma constante. A constante sempre sobra na hora que você integra a função. Melhorando aqui o cálculo, vai ficar igual a meio vezes 1 sobre 3 meios. U elevado a 3 meios mais C. Ou vai ficar igual a meio vezes 2 terços de U elevado a 3 meios mais C. Posso cortar esse 2 com esse 2. Isso aqui vai ficar igual a 1 terço de U elevado a 3 meios mais C. Essa é a integral em U. Vamos voltar para x. Quem era o U lá do começo? U é igual a 2x mais 1.
A função que se eu derivar dá essa aqui, a antiderivada dessa função, ou a integral indefinida dessa função aqui vai ser igual a 1/3 de u é 2x mais 1 elevado a 3 meios mais c. Essa é a função que, se você derivar, dá exatamente essa aqui que está dentro da integral. Você pode sempre verificar o resultado e ver se deu certinho. Então, a técnica de substituição, a regra da substituição, você tem que usar ela bastante para você ir internalizando como que ela funciona. Para você conseguir antecipar, se você chamar a parte de u, se o du vai estar lá dentro. Essa seria uma que a derivada sumiu o x, mas ele também não tinha o x lá de fora. Vamos fazer outra. Quero fazer a integral aqui de raiz de x2 mais 1, não, de 1 mais x2 vezes x5 dx. Essa aí. Vou fazer essa integral. Observe que é uma função bem complexa para a gente achar a antiderivada, para a gente achar a integral indefinida dessa função. Saber que função que sou derivada a ela. Se eu chamo isso aqui de u, como anteriormente a gente fez, eu falo seja u igual a 1 mais x2, o du dx vai ficar igual a 2x, ou trocando aqui de lugar, vai ficar que o du sobre 2 é igual a x dx. Qual que é o problema? Essa parte aqui virou u. Só que, olha, eu até posso escrever essa função assim, ó, integral de raiz de 1 mais x2 vezes x4 vezes x, né, que vai dar x5 dx. Então, chamando esse pedaço aqui de u, que está dentro da raiz, isso aqui, o x dx, virou simplesmente du sobre 2. Qual que é o problema? Eu não sumi com todo o x. Essa técnica só funciona se você trocar toda a integral de u para x. Não pode ficar misturado as variáveis lá dentro da integral, não. Quando você substitui, tem que sumir todo o x e virar tudo u, ou toda variável que você chamar. Então aqui está sobrando um x4. Esse é o problema do uso da regra da substituição nessa integral. Eu não consegui sumir com todo o x. No entanto, olha que interessante. Se você pensa que esse x4 é assim, ó, raiz de 1 mais x2. Saindo? Tá. O x4 eu posso pensar que é um x2 elevado a 2. Isso aqui é x4. X dx. Então, isso aqui seria u, isso aqui seria du sobre 2. E eu tenho uma relação entre u e x2. Lá do começo, olha. Eu tenho que u é igual a 1 mais x2. Ou, em outras palavras, o x2, preciso passar assim para lá, é u menos 1. Então, com essa substituição aqui, eu consigo sumir com esse x2 em função do u. Agora sim eu consigo mudar toda a integral que era em x para uma integral em u. Vai ficar a integral da raiz. Esse termo aqui é simplesmente u, vezes esse x ao quadrado vai virar u menos 1. Aqui tem um quadrado que vai ficar lá, vezes x dx é du sobre 2. Então, observe que agora a gente conseguiu. A integral que era toda em x ficou toda em u. E eu acho que ficou uma integral bem mais simples. Vou pensar como a gente pode fazer essa. Vou tirar esse meio que está multiplicando aqui para fora. Vai ficar igual a meio da integral. Raiz de u é u elevado a meio. Esse termo elevado ao quadrado, vou usar o produto notável. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, du. Se eu distribuo essa integral, esse termo aqui para dentro desse termo dentro do parênteses, vai ficar meio a integral. U elevado a meio vezes u elevado a 2, fica u elevado a meio mais 2, que dá 5 meios. 5 meios. Menos 2, u elevado a 1 vezes u elevado a meio vai ficar u elevado a 3 meios, mais u elevado a meio menos 1 dá u elevado a meio. Deu. Então, observe que a gente converteu aquela integral muito complexa, num monte de soma e subtração aqui de termos potência. A gente pode usar aquela regrinha da potência em todos aqui. Vai ficar meio que multiplica todo mundo aqui, ó. E vai ficar 1 sobre 5 meios mais 1, u elevado a 5 meios mais 1, menos 2 vezes, esse termo aqui vai ficar 1 sobre 3 meios mais 1, u elevado a 3 meios mais 1, mais 1 sobre meio mais 1, u elevado a meio mais 1, saindo ainda, tá?
Fecha colchete aqui. Você pode deixar a constante para no final do resultado. Você não precisa gerar uma constante para cada integralzinha dessa que a gente fez. No final, na hora que você fechar lá, sem multiplicar por ninguém, só para generalizar o resultado. A gente viu porque que a gente pode fazer isso. Porque se você gera uma constante para cada termo que você vai integrando, no final você vai juntar as constantes todas numa constante única, que ela serve só para generalizar o resultado. Você já deixa a constante no final. Depois que você fez toda a soma, a multiplicação, você coloca ela lá. Então está integrada a função. Agora é só soma e subtração de fração. Vou passar esse termo aqui para cima. Ainda tá. Vou pegar aqui. Então aqui vai ficar meio. 5 meios mais 1 fica 7 meios. O inverso fica 2 sétimos. De u elevado a 7 meios. 7 meios. Menos 2 vezes 3 meios mais 1 fica 5 meios, então fica 2 quintos, de u elevado a 5 meios, mais meio mais 1 vai ficar 3 meios, vai ficar 2 terços, de u elevado a 3 meios, fecha aqui, mais c. Posso até melhorar essa integral, vamos multiplicar esse meio lá para dentro, antes de substituir por x de novo. Aqui vai ficar meio vezes esse, você vai cortar o 2 com 2, vai ficar 1 sétimo, de u elevado a 7 meios, menos esse vezes esse, vai sumir um 2 desse de cima, então vai ficar 2 quintos, de u elevado a 5 meios, mais, se eu multiplico esse por esse, o 2 com 2 vai sumir, então vai ficar 1 terço, de u elevado a 3 meios, mais uma constante. Está aqui a integral em u. Tem que voltar ela para x, vamos lembrar lá quem era o x. O x era 1 mais x2, então para voltar a integral toda para x, essa integral vai ficar igual a 1 sétimo de 1 mais x2 elevado a 7 meios, menos 2 quintos de 1 mais x2 elevado a 5 meios, mais 1 terço de 1 mais x2 elevado a 3 meios, mais uma constante. Então essa é a função que, se você derivar, vai dar essa aqui. A resposta ficou longa, mas o caminho é mais ou menos padrão. Você tem que chamar uma parte de x e a derivada de u, e a derivada disso tem que estar lá dentro. No caso, quando eu chamei isso aqui de u, o meu du deu só isso, sobrou esse termo. Só que ainda havia uma relação entre esse termo e o que eu chamei de u. Se eu percebo que o x4 é x2 ao quadrado, e que o meu u era 1 mais x2, eu posso isolar o x2 em função de u. E aí eu substituo realmente toda a integral. Esse termo aqui virou u menos 1. Então, substituí esse por u menos 1, e esse termo aqui por du sobre 2. Aí a integral ficou toda em u. Aí depois eu mexi nela para ela ficar mais simples. Aqui ficou um monte de termo potência para poder integrar. Integrei cada um desses usando a regra da potência, que é 1 sobre a potência mais 1, u elevado à potência mais 1. E depois eu calculei e voltei tudo para x. Lembrando que o u era 1 mais x2. Então essa aí é uma integral que a gente pode fazer. É a antiderivada, é a integral indefinida daquela função lá, usando a regra da substituição. Vamos fazer mais um, a integral de tangente de x. Então a gente vai começar a conseguir as integrais de funções elementares, com as técnicas que a gente vai vendo aí, além daquelas que estão na tabela de derivada, que é só olhar a tabela de derivada ao contrário para achar a integral, né? Já que é uma operação inversa da outra. Para achar a antiderivada é só você olhar a coluna ao contrário lá da tabela de derivadas. Algumas não, né? Não penso em nenhuma função que seu derivada é tangente. Se fosse cosseno, seria o seno. Se fosse o seno, seria o menos cosseno. Mas a tangente tem nenhuma função que seu derivada é tangente. No entanto, olha o que a gente pode fazer aqui. Se eu penso que essa função tangente, ela é, pela definição da tangente, é a divisão do seno pela divisão do cosseno, eu posso observar que essa função ela é assim, ó. Ela é 1 sobre cosseno, né, se eu reescrevo essa fração algébrica aqui, dessa forma, que multiplica seno de x dx. Então observe que aqui, nessa forma, eu percebo claramente a relação entre os termos que formam ela a partir da derivada. Por quê? Porque se eu chamo esse termo aqui de u, só o cosseno, se eu falo seja u igual ao cosseno de x, o du dx, que é a derivada desse aqui, vai ficar igual a menos seno de x.
Eu não tenho lá um menos n de x para substituir, mas eu posso isolar ele aqui. Se eu passo o dx multiplicando e passo o menos para de lá, eu tenho que seno de x dx é igual a menos du. Então a integral que era toda em x vai ficar toda em u, porque se eu chamo esse pedaço aqui de u, esse pedacinho aqui vai ficar simplesmente menos du. Então a integral vai ficar integral de 1 sobre u, que multiplica menos du. Esse menos du é como se fosse um menos 1 que está multiplicado lá dentro, eu posso tirar ele na integral, é uma constante. Esse aqui vai ficar menos 1, né, que é o menos lá fora, a integral de 1 sobre u du. E agora sim ficou uma integral simples de ser resolvida, né? A função que seu derivado dá 1 sobre u, a gente já viu isso, esse menos já estava lá, é ln do módulo de u. A gente viu porque a gente tem que colocar um módulo quando estudou antiderivada, né? Porque essa função que não tem nenhuma restrição do domínio, essa aqui tem. Então você tem que encontrar uma função que não pode dar negativo lá dentro. Aqui pode, aqui não. Mais uma constante. Voltando para x, a gente encontra a integral da tangente como menos ln, quem era o cosseno de x, mais c. Essa aqui é a integral da tangente. Pode-se deixar assim, se fosse só para integrar a função, mas não é usual a gente ter a integral da tangente dessa forma. Como é uma função elementar, normalmente essas integrais são tabeladas. E ela é tabelada da seguinte forma, que é tento se colocar da forma mais simples possível a operar. Esse menos 1 aqui eu posso pensar que é menos 1 vezes ln de módulo de cosseno de x mais c. É só mudando aqui a forma da resposta. O produto por um logaritmo pode ser passado para cá como potência. Eu posso escrever isso aqui como ln do módulo de cosseno de x elevado a menos 1 mais c. Esse menos 1 eu posso tirar como uma potência. Então vai ficar ln do módulo do inverso do cosseno. Sumiu ali a potência, mais c. Quem é o inverso do cosseno? Ln do módulo, a função que é o inverso do cosseno é a secante. Secante de x mais c. Normalmente é assim que é tabelada a integral da tangente. A função que você derivar da tangente de x é o ln do módulo da secante mais c. Fazer a letra F. Agora sim, uma função bem mais complexa, que envolve exponencial. Uma coisa que a gente vai notar é que essa relação entre a função e sua derivada nem sempre está muito evidente. Por isso que é bom estar firme nas regras de derivação, para a gente poder enxergar isso. Olha essa função aqui. Posso pensar que ela é assim, ó. Ela é a integral do e elevado a 1 sobre x vezes 1 sobre x2 dx. O que a pessoa teria que perceber aqui é o seguinte, que existe uma relação entre essa potência, que é a derivada dela, e isso aqui. Qual que é a relação? Olha, a derivada de 1 sobre x, eu posso pensar que a derivada de x elevado a menos 1, isso aqui vai ser passo menos 1 multiplicando, mantém o termo aqui, tira uma unidade lá na expressão. Ou seja, isso aqui vai ficar igual a menos 1 vezes 1 sobre x2, que é justamente menos 1 sobre x2. Então tem uma relação entre a derivada de 1 sobre x e a função 1 sobre x2. No caso que aparece o sinal, depois a gente compensa isso. Ou seja, se eu chamar esse termo aqui de u, eu vou conseguir chamar o meu du disso aqui, ó. Quase isso aqui. Se eu falo que u é igual a 1 sobre x, o du dx, que é o u', é a derivada dessa expressão que a gente já fez aqui, dá menos 1 sobre x2. Então é quase o que a gente precisa lá. O que está diferente? Eu preciso de um dx, que eu vou passar para cá multiplicando, multiplicando cruzado, e tem um menos 1 sobrando aqui que eu vou passar para cá. Então eu tenho que 1 sobre x2 dx é igual a menos du. Então esse termo aqui todo vai virar simplesmente menos du. Então a integral em u vai ficar integral de e elevado a u vezes menos du. Menos du é menos 1 multiplicado por du, tira o menos lá de dentro, vai ficar menos a integral de e elevado a u du. Então percebe que foi uma integral muito simples. A função que seu derivado a e elevado a u é o próprio e elevado a u. Esse menos já estava lá do lado de fora, mais uma constante. Daí a função integrada em x, vou voltar em u, vou passar ela para x. Vai ficar menos e elevado, quem era o u? 1 sobre x mais c. Essa é a função que se você derivar, dá justamente essa aqui. Ou nessa forma aqui que vai aparecer, e depois você pode reescrever assim. Então, tem que se perceber essas relações entre a função e sua derivada para poder aplicar essa regra da substituição de forma mais efetiva. Vamos agora calcular algumas integrais definidas.
como é que a gente poderia calcular a integral definida? Bom, a gente já até fez essa integral aqui. Para a gente calcular a integral definida, a gente primeiro precisa calcular a integral indefinida. A gente precisa calcular a antiderivada que a gente estava chamando, né? A gente já até fez essa aqui. Posso refazer ela aqui rapidinho? A gente chamou isso aqui de u, né? A gente fez ela agorinha. Que dava 2x mais 1. E o du, dx, ficava igual a 2. Ou dx, passando esse 2 para cá, trocando eles de lugar, ficava igual a du sobre 2. Então a integral ficava integral de raiz de u, du sobre 2, ficava igual a meio, né, tirando o meio lá dentro do integrando. Integral de u elevado a meio du, ficava meio de 1 sobre meio mais 1, u elevado a meio mais 1, mais c. Aqui vai ficar meio vezes 3 meios, então vai ficar 2 terços de u elevado a 3 meios, mais c. Ou simplificando aqui, vai ficar igual a 1 terço de u elevado a 3 meios, mais c. Voltando para x, isso aqui vai ficar igual a 1 terço de, quem era o u? 2x mais 1 elevado a 3 meios, mais c. Essa aqui é a integral indefinida. É a função que você derivada a essa, ou que a gente chamava até pouco tempo de antiderivada. De posse da antiderivada, eu escrevo ela aqui, para calcular a integral definida, sem o c. Se você escrever o c, ele vai sumir. Então, não vale a pena escrever. Eu escrevo essa expressão aqui sem o c e vou aplicar ela nos limites inferior e superior de integração. Quero aplicar isso do 0 até o 4. Então, isso aqui vai ficar igual a 1 terço. Vou deixar 1 terço em evidência aqui. Esse termo, quando x for igual a 4, vai ficar 2 vezes 4 mais 1 elevado a 3 meios, menos esse termo quando x for igual a 1. Então, vai ficar 2 vezes 0 mais 1 elevado a 3 meios. Então, essa aqui que é a integral definida. Deixa eu calcular esse termo aqui. Vai ficar igual a 1 terço que multiplica 2 mais 4, 8, mais 1, 9, elevado a 3 meios. Alguma coisa elevada a 3 meios, quem está por cima vai por dentro, vai ficar 9 ao cubo, raiz quadrada de 9 ao cubo, né? Porque aqui deu 9 elevado a 3 meios. Quem está em cima vai lá dentro, quem está embaixo vai por fora. Menos, aqui ficou 1 elevado a 3 meios, que dá 1. Aqui vai ficar 1 terço. Aqui eu posso tirar um 9, vai ficar 9 raiz de 9, então vai ficar 9 vezes 3, vai ficar 9 raiz de 9 menos 1, que vai ficar igual a 1 terço. 9 vezes 3 vai dar 27, menos 1, 26. Então vai ficar 26 terços. Esse é o resultado dessa integral definida. Ou é a área líquida sobre essa curva de 0 até 4. Porém, esse aqui seria um método que a gente faria no automático. Quando você, para calcular a integral indefinida, usa substituição, tem um método mais fácil de fazer esse caminho. Ao invés de você achar a antiderivada, achar a integral indefinida, aplicar lá direto, voltar para x e aplicar no intervalo de integração, o que você pode fazer é, como você tem uma relação entre u e x, já que você mudou a relação para calcular a integral, você pode mudar também os intervalos de integração. Vou fazer essa aqui atrás. Se eu quero calcular a integral de 0 até 4 de raiz de 2x mais 1, eu posso fazer como a gente fez na página anterior, ou eu posso, no momento da substituição, fazer o seguinte. Vou chamar aquilo de u, mesma coisa, vou chamar de u igual a 2x mais 1, beleza. Ou o meu du dx vai ser igual a 2, ou o meu dx vai ser igual a du sobre 2. Então, vou substituir tudo lá por u. Então, vai ficar a integral de raiz de u vezes du sobre 2. Só que para eu fazer isso num passo, como eu quero a integral definida, que a integral definida tem que lembrar, ela me dá um número, ela me dá uma quantidade numérica, que é a área líquida sobre essa curva nesse intervalo, dentro desse limite de integração de 0 até 4, nesse intervalo de 0 até 4, eu posso, ao invés de fazer essa integral indefinida, achar ela em u, voltar ela para x, colocar ela aqui e aplicar os intervalos de integração, eu posso já fazer isso num passo só, já que eu tenho uma relação entre u e x, já que eu substituí isso aqui, que era em x, para u, eu posso trocar também os intervalos de integração, porque eu estou integrando o quê? Estou integrando essa função do x igual a 0 até o x igual a 4. E eu tenho uma relação que eu posso trocar o valor do intervalo. Quando o x for igual a 0, o que acontece com o u? O u vai ficar igual, aplicando essa ideia aqui, 2 vezes 0 mais 1, que dá 1.
Então, quando x é igual a 0, u é igual a 1. Você troca o intervalo de integração. Quando x é igual a 4, olha o que acontece com u. U vai ficar igual a 2 vezes 4 mais 1, que vai dar 9. Né? 8, 9. Então, vai ser o integral, ao invés de ser de 0 até 4, vai ser o integral de 1 até 9. E aqui, você não vai precisar voltar para x de novo para depois aplicar. Porque esse intervalo aqui já é o intervalo respectivo ao que tinha anteriormente, só que em u. Então, você vai fazer isso num passo só. Isso aqui vai ficar igual a meio da integral de u elevado a meio du. Isso de 1 até 9. Essa integral aqui vai ficar igual a meio de u elevado a 3 vezes 2. Eu vou ter que colar aqui. Aí vai ficar 1 sobre meio mais 1. U elevado a meio mais 1. Não vou colocar o mais c aqui, porque é uma integral definida. Então, vai ficar de 1 até 9. Então, esse aqui vai ficar 3 meios, que eu vou escrever 2 terços. Então, vai ficar 1 terço. A gente já tinha calculado isso aqui antes. U elevado a 3, 1 meio mais 1, né? A 3 meios, de 1 até 9. E aí, ao invés de voltar para x, vou aplicar aqui direto, porque esse aqui já está em u. Aqui era em x, aqui em u. Então, esse aqui vai ficar igual a 1 terço, que multiplica 9 elevado a 3 meios, menos 1 elevado a 3 meios. Eu apliquei essa expressão aqui quando u for 9 e quando u for 1. Isso aqui vai dar justamente o que deu anteriormente. Vai ficar 1 terço, 9 elevado a 3 meios, é aquele termo. 9 raiz quadrada de 9 ao cubo, menos 1, que é exatamente o que deu lá. Vai dar 26 terços, do mesmo jeito. Então, ao invés de você calcular a antiderivada ou a integral indefinida em x, troca para u, calcula e volta para x. Se você estiver calculando uma integral definida, ao invés de você fazer esse caminho, voltar para x, aplicar aqui no intervalo de integração em x, você pode, já que você está calculando por substituição, substituir a variável e substituir também os intervalos de integração pela mesma relação com a variável. E aí você faz isso num passo só, porque o resultado não é uma função, o resultado vai ser um número. Então vai dar sempre o mesmo resultado numérico se você fizer essa substituição corretamente, aplicando a relação entre as variáveis também para mudar os limites de integração. Então essa aí é uma regra mais prática de se calcular integrais definidas. Vamos fazer mais uma aqui. A letra B, que era integral de 1 até o número de Euler, de 1 até de ln de x sobre x dx. Então, essa integral aí. Então, deixa eu ver se dá para fazer substituição. A gente pode observar que essa integral, ela é assim, integral de 1 até de ln de x vezes 1 sobre x dx. É só reescrito, né? Se eu multiplicar aqui, volta aqui de novo. Por que foi interessante reescrever ela assim? Porque agora eu percebo a relação entre essa expressão e essa aqui pela derivação, né? Se eu falo que o ln de x, quem que é o meu du dx? Quem que é o u'? É justamente a derivada do ln de x, que é 1 sobre x. Ou, em outras palavras, se eu passo o dx para cá, o meu du é justamente 1 sobre x dx, passando o dx para cá multiplicando. Então, esse termo aqui vai virar u, e esse termo aqui vai virar simplesmente du. Essa integral, então, é a integral de u du. Se eu estivesse fazendo aquele método anterior, eu calcularia a integral em u, voltaria para x e traria para cá para aplicar nos intervalos de integração. No entanto, como a gente aprendeu essa regra agora, eu posso trocar também os intervalos de integração. Como? Por essa relação aqui, ó. Quando x é igual a 1, aqui o x é do x igual a 1 até o x igual a e, o meu u vai ficar u igual a ln de 1, que é o ln de x, né, que dá 0. Então, onde o x era 1, o u vai ser 0 por essa relação aqui. Então, a integral vai ser de 0 até, deixa eu ver, quando o x for igual a e, o u vai ser igual a ln de e. ln de e é 1. Então, a integral vai ser de x, em vez de ser de x igual a 1 até x igual a e, vai ser de u igual a 0 até u igual a 1. Então, você vai fazer isso aqui num passo só, sem precisar voltar para x novamente. Então, calculando essa integral aqui, ficou uma integral bem simples, né? Vai ficar, a integral de u é meio de u2, não precisa do mais c quando a integral é definida. Isso aqui é aplicado de 0 até 1.
Então vai ficar igual a meio que multiplica. A constante eu vou deixar sempre em evidência, que depois a gente multiplica ela. Quando o u for 1, então vai ficar 1 ao quadrado, menos quando o u for 0, vai ficar 0 ao quadrado. Isso aqui vai dar 1, vai dar simplesmente meio. Então, num passo só, a gente já calcula a integral definida pela mesma regra de substituição da variável. Vamos fazer essa aí. Tangente de 1 mais x2 mais x... tangente sobre 1 mais x2 mais x4 dx. Bom, diferente das anteriores, olha o que eu tinha aqui nas anteriores. Nessa função aqui, eu tinha uma relação entre o ln e esse termo aqui, 1 sobre x. Por isso que eu fiz substituição. Aquela da exponencial, cadê ela aqui? Mesmo que não tivesse muito evidente, eu tinha uma relação entre 1 sobre x e 1 sobre x2, pela derivada, né? A gente viu que se eu derivo 1 sobre x tem alguma coisa a ver com 1 sobre x2. Aqui eu não consigo enxergar. Se eu escrever essa função assim, ó, integral de menos 1 até 1 de tangente de x vezes 1 sobre 1 mais x2 mais x4 dx. Se eu derivar a tangente, vai ficar secante ao quadrado. Não tem nada a ver com essa expressão aqui. Mesma coisa se eu derivar isso aqui, não tem nada a ver com tangente. São funções de natureza distinta, né? Que não se relacionam pela derivada. Então, observem aqui essa função que eu estou tentando integrar. Essa função aqui, ó, função f de x igual a tangente de x de 1 mais x2 mais x4. Eu quero integrar isso de menos 1 até 1. Observem o seguinte. Se eu aplico aqui o f de menos x, essa função vai ser igual a tangente de menos x sobre 1 mais x2 mais menos x2, né? Menos x2 menos x a quarta. Mas eu troco todo x aqui por menos x. Vai ficar tangente de menos x, 1 mais menos x ao quadrado menos x a quarta. Esse tangente de menos x, olha o que acontece. A tangente é a projeção aqui nesse eixo vertical. A tangente. Se eu tenho aqui um ângulo x, que vai me dar essa tangente aqui de x, se eu pego o ângulo menos x, que seria esse ângulo x nesse sentido aqui, esse seria o ângulo menos x nesse sentido, o valor da tangente vai ficar igual em módulo, só que vai ficar negativo, né? Aqui vai me dar menos a tangente de x. A tangente de menos x, então, é menos a tangente de x. O valor em módulo é igual, só que foi negativo. Então, tangente de menos x é igual a menos tangente de x sobre 1 mais menos x2 ao quadrado é x2, menos x à quarta é x4. O que eu observo aqui? Que se eu troco o x por menos x, a única coisa que aparece diferente é um menos aqui na frente, que é justamente o quê? É o menos f de x. Se eu pego o menos f de x, vai ficar menos tangente de x sobre 1 mais x2 mais x4, que é igual a menos tangente de x sobre 1 mais x2 mais x4. O que estou observando nessas transformações aqui? Que o f de menos x é simplesmente menos f de x. Em outras palavras, essa é uma função ímpar. Então, essa é uma função ímpar, daquela que é simétrica em relação ao eixo x. Nem sei como é que é o gráfico, mas eu sei que ela é simétrica em relação à origem, quer dizer, ela é simétrica em relação à origem. E o intervalo de integração é simétrico em relação à origem também, olha. É de menos 1 até 1. Então, aquele caso que a gente viu lá no começo da aula, deixa eu pegar aqui as primeiras folhas. Em que eu tinha uma função ímpar, que era simétrica em relação à origem. No caso do gráfico da nossa, não vai ser exatamente igual a essa. Mas ele tem uma simetria em relação à origem que me diz o seguinte: se eu integro de menos a até a, no meu caso aqui eu quero de menos 1 até 1, é um intervalo simétrico em relação à origem, a área que está acima do eixo nesse intervalo vai ser igual à área que está abaixo do eixo desse intervalo. Então, quando eu fizer a integral definida, que vai me dar a área acima menos a área abaixo, vai dar exatamente zero. Então, como a função é ímpar e o intervalo de integração é simétrico, isso aqui é simplesmente zero. Não tem cálculo nenhum a ser feito. Essa integral dá zero porque eu já sei que a área que está acima do eixo vai ficar igual à área que está abaixo do eixo nesse intervalo aí, porque eu verifiquei
que a função é ímpar e que os intervalos de integração são simétricos. Então essa aí não tem o que fazer, não daria para fazer por substituição, é uma integral muito difícil, mas se for essa integral definida aí a gente consegue. Eu nem sei como é que eu resolveria essa integral, que é uma integral que mistura funções ali, não é uma integral simples não. Bom, então tem um outro exercício, agora pensando na relação lá da derivada e da antiderivada, ou da derivada e da integral indefinida, que é o que a gente está chamando agora de antiderivada. Eu tenho uma função v de t, que é dada por essa expressão aqui, t vezes e elevado a menos t2, que me fornece a velocidade em cada instante. Se essa partícula partiu da origem, ou seja, se o S de 0 é 0, né? Isso aqui que está sendo dito, saiu da origem, o S de 0 é 0, a posição no instante 0 é 0. Calcule a distância total percorrida entre t igual a 0 e t igual a 2 e o deslocamento. A gente já viu o seguinte, o deslocamento me dá justamente pela área líquida sobre essa curva, porque é onde estava no final menos onde estava no começo, ou seja, a letra B aqui é mais simples de resolver. O deslocamento dela entre 0 e 2 vai ser a integral da velocidade entre 0 e 2. É isso que está sendo pedido aqui na letra B. Ou vai ser a integral entre 0 e 2 de t que multiplica e elevado a menos t2 dt. Isso aqui vai me dar o deslocamento dessa partícula. Calculando isso, deixa eu pensar aqui. Percebam que eu tenho uma relação entre essa potência e esse termo aqui. Ó. Olha como que é essa integral. Integral de 0 até 2 de e elevado a menos t2 vezes t dt. Então, se eu chamo de u essa potência, se eu falo seja u igual a menos t2, o meu du não é dx mais é dt, né? Sempre aqui embaixo aparece a variável que você está derivando, vai ficar igual a menos 2t. Não é o que eu tenho lá para substituir, eu tenho um t dt para substituir. Consigo ele. Passo esse dt para cá, passo menos 2 para baixo. Então aqui vai ficar igual a du sobre menos 2 igual a t dt, que é exatamente o que eu tenho lá. Então isso aqui vai ficar simplesmente du sobre menos 2. Então a integral vai ficar integral de e elevado a u vezes du sobre menos 2, depois eu passo menos meio para fora. Deixa eu mudar o intervalo de integração aqui. Se a minha relação entre u e t é essa, eu tenho aqui, quando t for igual a 0, u vai ser igual a menos 0 ao quadrado, que é 0. Então, quando t for 0, u é 0. Quando t for igual a 2, que é o intervalo superior, é o limite superior de integração, u vai ficar igual a menos 2 elevado ao quadrado, fica menos 2 elevado ao quadrado, no lugar do t aqui. Aliás, o menos t está fora, né? É o menos 2 elevado ao quadrado, vai ficar menos 4. Só troquei o t aqui por 2, esse menos aqui está do lado de fora, não está elevado ao quadrado, não. Vai ser menos 4, vai ser de 0 a menos 4. Menos 4. Deixa eu fazer esse integral do lado de fora, eu vou passar esse menos meio para fora, que está multiplicando aqui dentro. Esse aqui vai ficar igual a menos meio da integral de 0 a menos 4, de 0 a menos 4, de e elevado a u du. Então, foi uma integral bem simples. De e elevado a u du. A gente vai calcular aqui direto essa integral por esse caminho. Então, aqui vai ficar igual a menos meio, que multiplica. A integral de e elevado a u é a função derivada a e elevado a u. O próprio e elevado a u, sem a constante, isso de 0 até menos 4. Então, esse aqui vai ficar igual a menos meio. Deixa eu aplicar. Primeiro, quando u for igual a menos 4, vai ficar e elevado a menos 4, menos, quando e for 0, e elevado a 0. Esse aqui vai ficar igual a menos meio de 1 sobre e a quarta menos 1. E elevado a 0 dá 1. Ou, deixa eu calcular aqui esse valor. Isso aqui vai dar 0,49, aproximadamente 0,49 metros. Então essa partícula deslocou entre 0 e 2 segundos, seguindo essa velocidade aqui, ela se deslocou 0,49 metros. Agora eu quero a distância total percorrida. A distância total percorrida seria a área completa. A integral me fornece a área líquida sobre a curva. Toda a área que está acima menos toda a área que está abaixo, que deu, no caso ali, 0,49.
A distância total percorrida, eu quero a área completa. Entre 0 e 2, eu quero saber quem é a área. Se ela está em cima ou está embaixo, tem que ser somada, que vai me dar tudo que andou, tanto para trás quanto para frente. Velocidade negativa é quando está andando no sentido contrário à direção positiva do movimento. Tem que lembrar disso. Só que observa essa função v de t. Acho que isso aqui não vai precisar de fazer muita coisa, não. A função v de t, que é igual a t que multiplica e elevado a menos t2, ou até posso pensar nela assim, ó, t que multiplica 1 sobre e elevado a t2, tirando esse menos aqui, né? Ou seja, a função v de t, ela é t sobre e elevado a t2. Esse termo aqui, como é uma função exponencial, independente de ter essa potência, isso aqui é sempre positivo. E entre 0 e 2, que é o intervalo de integração, o t é positivo também. Então essa função aqui, v de t, nesse intervalo entre 0 e 2, ela é sempre positiva. Se ela é sempre positiva, significa que ela está sempre acima do eixo. Ela está sempre acima do eixo. Então, se entre 0 e 2 ela está sempre acima do eixo, a área líquida e a área total coincidem, né? Não tem área que exclui. Então, se a área líquida e a área total coincidem, na letra A também. Ou seja, essa partícula andou só para frente durante todo esse deslocamento. Entre 0 e 2 ela só andou para frente. Nesse sentido, o deslocamento e a distância total percorrida coincide. A distância total percorrida também vai ser 0,49 metros. Nesse caso aqui, como a função só é positiva nesse intervalo, a partícula só andou para frente. Desse modo, a distância total percorrida e o deslocamento coincidem. É 0,49 também. Bom, vamos finalizar então com duas integrais, aplicando aí essa regra da substituição, que, como eu repito, é uma das técnicas mais importantes. Se você domina a técnica da substituição, você resolve grande parte das integrais que a gente vai fazer aqui no nosso curso e daqui em diante também. É um tipo que a gente não resolveu, seria uma integral desse modo aí. Percebe que é uma integral bem complexa, né? E tem um problema. Se eu derivo a parte de baixo, ou se eu chamo a parte de baixo de u, 1 mais x2, a derivada vai ficar 2x, né? Não tem, que é menos complexo do que esse 1 mais x. Então não vai adiantar chamar isso aqui de u. O que eu posso fazer aqui é o seguinte, antes de derivar, lembrem que a integral do produto ou integral da divisão não é a divisão das integrais nem o produto das integrais. Vai dar soma e subtração, sim. Se você tem uma soma dentro da integral, você pode dividir ela em algumas integrais. Eu posso reescrever essa integral assim, ó. Vai ficar 1 sobre 1 mais x2 mais x sobre 1 mais x2 dx. Perceba que se eu tirar um mínimo múltiplo comum aqui, eu volto aqui de novo. E eu posso separar essa integral em duas. A integral desse primeiro termo, de 1 mais x2 dx, mais a integral desse termo, x sobre 1 mais x2. Se ela fosse dessa forma aqui, eu conseguiria ter feito a substituição no começo. Só que ela tinha outra parte somada. Só que essa integral aqui, de 1 sobre 1 mais x2, a gente sabe quem é. Essa integral está lá na tabela de integrais das funções elementares. A função que seu derivado dá 1 sobre 1 mais x2 é justamente arco tangente, então essa aqui está feita. O que falta é fazer essa integral aqui. Essa integral aqui, se eu chamo de u 1 mais x2, só para essa aqui, o meu du dx vai ficar igual a 2x, ficar igual a 2x. Ou, como eu tenho um x dx para substituir, né, eu posso escrever esse 2 para baixo, esse 2x para cima, ou seja, o x dx, que é o que está multiplicando aqui em cima, né, aqui é 1 sobre 1 mais x2, que multiplica x dx. É igual a du sobre 2. Então, posso reescrever essa integral, nem vou fazer isso aqui, vou fazer as duas juntas. Vou escrever ela aqui, 1 sobre 1 mais x2 dx mais. Essa integral aqui como 1 sobre u, esse termo aqui vai virar u, vezes o x dx, que é du sobre 2. Ou, posso escrever essa integral como integral de 1 sobre 1 mais x2 dx, mais, passando o meio para fora, meio da integral de 1 sobre u du. Isso aqui vai ficar igual. A função que seu derivado dá 1 sobre 1 mais x2 é o arco tangente de x. Perceba que apesar de ser uma soma de duas integrais, eu vou deixar para colocar o c só no final, a constante total. Vai ficar um c1 aqui, um c2 aqui, depois eu vou ter que somar. Então vai ficar o arco tangente de x. Essa é a função que seu derivado dá isso aqui. Lá pela tabela de derivadas a gente sabia disso.
mais meio. A função que seu derivado dá 1 sobre u é ln do módulo de u. Isso aqui mais uma constante. Só que como a integral era toda em x, eu vou voltar ela toda para x por essa relação aqui entre u e x. Ó. Então essa integral vai ficar igual a arco tangente de x mais meio de ln de módulo de 1 mais x2 mais c. Essa é a integral, essa é a função que o seu derivado dá essa aqui. Tem só um detalhe nessa resposta, que é o seguinte. Como 1 mais x2 é um termo sempre positivo, né? 1 é positivo mais um termo que é sempre positivo, o módulo fica redundante. Ele não precisa garantir que esse termo aqui vai dar positivo. Porque esse termo aqui já é positivo independente do valor de x. Então você pode até tirar o módulo. Aqui 1 mais x2 vai dar sempre positivo. O módulo não vai fazer diferença. Você pode escrever até assim para ficar uma resposta mais simples. ln de 1 mais x2, caso você vá ter que usar isso aqui para alguma coisa, né? Não tiver um módulo já ajuda, mais c. Essa é a forma mais geral da função que, se você derivar, dá essa função que está aqui dentro. Então, eventualmente, é necessário que a gente divida a integral em duas somas ou subtrações e integre cada termo. Isso às vezes ajuda para o cálculo integral, que foi o caso dessa aqui, em que eu não consegui aplicar a substituição na função inteira, mas quando eu dividi em uma parte eu já sabia, a outra funcionou com a substituição que eu precisava. Um outro tipo de integral que a gente pode precisar trabalhar com a função antes de integrar é essas que envolvem trigonometria. Então, observe, tem um cosseno ao cubo. Se eu chamar o cosseno ao cubo de u, né, não vai acontecer nada. Se eu falar que seja u igual a cosseno ao cubo de x, olha como é que vai ficar o meu du dx. Passo 3 multiplicando, mantenho o cosseno ao quadrado, multiplico pela derivada. Percebe? Não tem nada lá que envolve seno ou cosseno ao quadrado. Vai ficando muito complexa a expressão. Se você chama só o cosseno de u, o du vai ficar igual a menos seno de x, o du dx vai ficar igual a menos seno de x. Também não tem lá para substituir. Então não é uma boa substituição para você fazer direto. No entanto, olha o que eu posso pensar nessa função. Cosseno ao cubo é igual ao cosseno de x vezes o cosseno ao quadrado de x dx. É a mesma função, cosseno ao cubo. Cosseno ao quadrado eu tenho a identidade fundamental da trigonometria. Eu sei que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de alguma coisa é igual a 1. Ou que cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado de x. Seno ao quadrado de x. Então eu posso substituir esse cosseno ao quadrado por 1 menos seno ao quadrado. Vai ficar integral de cosseno de x, que multiplica, ao invés de ser cosseno, 1 menos seno ao quadrado de x dx. E nessa forma aqui, observa o que a gente pode fazer. Posso pensar que isso aqui é o... Trocando de ordem aqui, só para ficar mais claro a substituição que eu vou fazer. Vai ficar 1 menos seno ao quadrado de x, que multiplica cosseno de x dx. Eu passei o cosseno para cá. Se eu chamo o seno de u, só o seno, sem o quadrado, se eu falo seja u igual a seno de x, o meu du dx, o meu u', derivado do u, vai ser justamente cosseno de x dx, porque a derivada de seno é cosseno. Eu substituo esse termo aqui simplesmente por du. Vai ser du, agora eu passei o dx para o lado de lá. Né? O du dx vai ser igual a cosseno, eu passo o dx multiplicando, vai ser igual a du. Então, olha como é que vai ficar a integral em u. A integral vai ficar 1 menos o seno ao quadrado, que é u ao quadrado, que multiplica cosseno de x dx é simplesmente du. É que o du dx dava cosseno, passei o dx multiplicando. Eu tinha feito antes. Agora a integral ficou bem mais simples. Aí vai ficar a integral de u em relação a u, é o próprio u, né? Se eu derivar o u dá 1, aqui em relação a u, menos 1/3 de u3 mais uma constante. Essa aqui é a função que seu derivado é essa. Derivada de u dá 1, derivada disso aqui dá u2, a derivada do c dá 0. Voltando para x, vai ficar o u, que é seno de x, menos 1/3 de seno de x ao cubo mais c. Essa é a função que você derivar da cosseno ao cubo. Então, às vezes é necessário você trabalhar com a função antes de aplicar a regra da substituição, colocando a função numa forma mais adequada para receber a substituição. Isso vai acontecer de diversas formas. Uma forma que é muito comum é com as funções trigonométricas, que vai envolver
o uso de identidades trigonométricas, para você reescrever a função de uma forma mais adequada para substituir. O assunto da próxima aula vai ser justamente integrais que envolvem trigonometria. A gente vai usar essa técnica que a gente viu hoje, mas para funções que envolvem trigonometria, em que a gente vai usar as identidades trigonométricas para simplificar a função. Então foi esse o tema de hoje, a regra da substituição. Vou colocar uma lista lá só com essa regra, pratiquem ela porque ela é uma das mais importantes. E na próxima aula a gente continua usando essa regra para as funções trigonométricas, para a gente fugir das funções trigonométricas de modo a, usando identidades, transformar a função trigonométrica num modo mais adequado para a gente poder fazer substituição e aí sim calcular e operar com ela. Então até a próxima aula.